Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai abençoar muito a tua vida. E nesse vídeo nós queremos abordar um assunto muito sério que eu sei que tem afetado muitas pessoas e tem muita gente que não consegue conviver, ter paz por causa desse problema. Queremos falar um pouco nesse vídeo sobre ser perdoado por Deus, ser livre da consciência, do peso do pecado, das correntes do pecado, que é o que tem afetado muitas pessoas nos nossos dias. É um assunto muito importante, gostaria de abordá-lo com mais tempo, mas pretendo pelo menos trazer um pouquinho do conhecimento, já que temos pouco tempo, porque a nossa intenção aqui são 7 minutos com Deus, mas creio que será suficiente para que você comece a entender e tirar um pouquinho do peso que está aí dentro de você. Você aí que me assiste, você não consegue às vezes se perdoar e você não consegue ter uma tranquilidade porque você fez alguma coisa que aborreceu muito a Deus, você fez alguma coisa e a tua consciência tem estado pesada por causa disso. Eu sei que tem alguém que me ouve que fez alguma coisa muito ruim, muito pesado, alguma coisa que você até mesmo considera imperdoável, uma coisa que você fez no passado, e tem gente que não consegue se livrar disso. Mas eu quero falar para você nesse momento que, ao contrário do que você pensa, ao contrário do que a tua consciência te acusa, você pode perfeitamente viver em paz apesar do que foi feito. Você pode viver em paz apesar do ocorrido. Não porque você seja uma pessoa sem consciência, não porque você seja uma pessoa desprovida de sentimentos, mas exatamente porque Deus sabe o quanto os nossos pecados nos afetam. Por que Deus ele está sempre nos aconselhando a não pecar? Porque o pecado nos afeta, o pecado nos destrói. O pecado não tem a sua origem em Deus, o pecado tem a sua origem no maligno, que veio para matar, roubar, destruir. O pecado nos afeta. O pecado ele afeta a santidade de Deus. E como nós somos a imagem e a semelhança de Deus, traz esse reflexo a nós. Como Deus não pode ser atingido pelo pecado, é por isso que Deus também se afasta de nós por causa dos nossos pecados. Aí você fala, pois é, esse é o meu problema. Eu sei que Deus se afastou de mim porque eu pequei. Bom, embora lá o profeta Isaías diga que os nossos pecados nos separam de Deus, as nossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre nós e o nosso Deus, de maneira que ele não nos ouça, embora isso seja uma verdade, sim, o pecado separa o homem de Deus, o pecado separa, nos afasta de Deus, o pecado faz com que Deus não nos ouça, é verdade, mas não está completo o entendimento. O pecado nos separa de Deus pelas razões que eu acabei de falar para você, porque Deus é santo e não pode ser contaminado pelo pecado. E por isso mesmo, ele jamais coabitaria, conviveria com o pecado, por isso que nos afasta de Deus. Mas a Bíblia ela é muito clara, e nós temos aqui muitos versículos, e não dá tempo de falarmos isso em tão pouco tempo, talvez se tivéssemos 1 hora, conseguiríamos falar um pouco mais, mas a Bíblia é muito clara. Primeiro nós vamos ler aqui aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Você pode ter cometido algum pecado mais grave, alguma coisa que tenha impactado muito negativamente a vida de outras pessoas ou a tua mesmo, mas todos pecaram, não foi só você, todos nós pecaram. Nós já nascemos debaixo do pecado, já nascemos com a semente do pecado, com o gene do pecado em nós. Então todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Perdemos o direito, à glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, se o pecado nos separa de Deus e nos destitui da glória do Senhor, a graça, que é vamos colocar aí nos conhecimentos populares, que é o favor de Deus, o qual não merecíamos, é Deus trazendo para nós aquilo que nós não merecíamos e que nós não tínhamos capacidade de obter. Então, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Nós fomos redimidos em Cristo Jesus
Como assim? Por que isso aconteceu? Vamos continuar lendo aqui. Vamos para Provérbios, porque primeiro nós temos que entender o seguinte. Tudo bem, por mais que você tenha feito alguma coisa errada, quando nós compreendemos o caráter do nosso ato, que foi ofensivo contra Deus, mas Provérbios vai nos ensinar o seguinte: o que encobre as transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa lá os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Quando nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, e quando a gente deixa, quando a gente decide não mais praticá-los, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E você sabe que misericórdia é quando você merecia um castigo, mas Deus, ele não te retribui com esse castigo que você merecia. O nome disso é misericórdia. Misericórdia é quando você não recebe o que os teus atos te fizeram merecer. Você não é punido pelos teus atos. O nome disso é misericórdia. Então, as misericórdias de Deus são infinitas. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, por isso não somos destruídos, a Bíblia nos fala isso. Então, quando você confessa e você deixa, quando você realmente entende o caráter errado, né, do teu ato, e você confessa e você abandona o teu pecado, você alcança a misericórdia de Deus. Quando você vai para a presença de Deus, você confessa, você diz para Deus, você fala o quanto você é arrependido, o quanto você não deveria ter feito aquilo, e você começa a pedir a Ele a misericórdia dEle sobre você, o perdão dEle, e Ele vai te perdoar. Se o teu coração é sincero diante de Deus, você vai alcançar a misericórdia de Deus, não tenha dúvida disso. Dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Por isso que eu disse, são tantos os versículos que nós não temos tempo de trazer aqui. Mas é interessante quando a gente começa a abordar esse tema, a quantidade de textos na Bíblia que mostram o quanto Deus está interessado em nos perdoar, o quanto Deus está interessado em nos restaurar. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, meu Deus, negar o Senhor, que coisa pior do que isso? Jesus foi lá, após a ressurreição, após ressuscitado, Jesus foi lá, Pedro, tu me amas? De novo, Pedro, tu me amas? De novo, Pedro, tu me amas? Jesus permite que para cada vez que Pedro nega a Jesus, Jesus permite que Pedro afirme que o ama, para que ele fosse restaurado, para que ele não tivesse aquela consciência, eu neguei o meu Senhor. Porque tudo que Deus quer é a nossa restauração. Tudo que Deus quer é que sejamos restaurados, que sejamos limpos, para que a gente possa seguir em frente, porque ninguém consegue servir a Deus, adorar a Deus, cheio de pecado, com a consciência pesada, cheio de condenação sobre si mesmo. Tem pessoas que vivem se condenando pelo que fizeram no passado. Deus quer te limpar, te restaurar, para que você não viva mais debaixo dessa condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, segundo as vontades, os desejos, as promoções da carne, mas agora vivem uma vida pelo Espírito, dominados pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 4 vai nos dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, porque o pecado, amado, o pecado nos faz mortos para Deus. Quem vive no pecado, na prática do pecado, deliberadamente vive no pecado, essa pessoa, ela é como quem está morta. Então, nós estávamos mortos nas nossas ofensas, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, se estávamos mortos por causa do pecado, assim como Cristo ressuscitou, porque Jesus levou sobre si os nossos pecados. Por que Jesus morreu? Porque sobre Ele estava o pecado da humanidade. O salário do pecado é a
morte. Se alguém pecou, alguém precisa morrer por causa do pecado. Todos nós pecamos, mas Jesus foi quem morreu, pagando no nosso lugar. O preço do pecado foi colocado sobre ele. Ele levou sobre si, Isaías 53, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele. Pelos seus sofrimentos, pelo seu sacrifício, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você foi sarado. O teu pecado foi posto sobre ele. Você pode ser restaurado, perdoado, reconciliado, ter paz com Deus, porque o justo morreu no lugar do injusto. Jesus morreu no nosso lugar. A consequência do pecado deveria estar sobre nós, sim, mas foi colocada sobre ele. Por isso, pela graça, nós somos salvos. Que é o versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para sermos perdoados, porque tudo vem de Deus. Quando você não compreende isso, ou quando você compreende, mas não aceita isso, você está dizendo que Deus não tem o poder de te perdoar. Você está dizendo que Deus, ele não é bom o suficiente para te perdoar. Você está duvidando do caráter de Deus. Você está deformando o caráter de Deus. Você está dizendo assim, Deus não vai me perdoar porque o que eu fiz foi muito grave. E Deus não tem a capacidade de me perdoar. Deus não tem o poder de me perdoar. Você está colocando em xeque aí o próprio caráter de Deus. Você está aumentando o teu pecado. E aumentando o teu pecado, você vai viver cada vez mais pesado, cada vez mais distante de Deus, cada vez mais doente. Então você precisa ser humilde o suficiente para aceitar que Deus tem o poder de te perdoar, que Deus tem a capacidade de te perdoar. Você tem que ter a humildade suficiente para dizer, por pior que tenha sido o meu pecado, eu aceito que Deus possa me perdoar. Eu confio no caráter perdoador de Deus. E você se entrega, se rende, você se lança nesse caráter perdoador de Deus. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de você. Faça isso, vá para a presença dele, lance na cruz, jogue na cruz todos os teus erros, todos os teus pecados, tudo que você fez, deixe aos pés do Senhor, para que na morte de Cristo você morra para o pecado e na ressurreição de Jesus você ressuscite, você tenha uma vida nova na presença de Deus, limpo de todo peso e consciência do pecado, porque Ele levou sobre você, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa o gostei para esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva e você vai ser muito abençoado, tá? Fique com Deus.